Ela foi entregue como um fardo para um fazendeiro no meio do nada, sem saber que aquele homem misterioso guardava um coração que também tinha sido despedaçado pelo abandono. Camila estava sentada no banco de madeira da assistência social há mais de 4 horas quando ouviu seu nome sendo chamado pela 3ª vez naquele dia. O eco da voz da funcionária reverberava pelo corredor frio, misturando-se com o choro abafado de outras mulheres que esperavam notícias sobre seus filhos. Camila Santos, compareça ao gabinete número 3. Ela se levantou devagar, as pernas dormentes depois de tanto tempo na mesma posição. As mãos tremiam ligeiramente quando ajeitou a blusa desbotada que usava há 3 dias seguidos. Não tinha mais roupas limpas em casa, porque não tinha mais casa. O despejo havia acontecido na segunda-feira, e agora era quinta-feira. A porta do gabinete se abriu com um rangido que fez seus nervos se arrepiarem. A assistente social, uma mulher de meia idade com óculos grossos e expressão cansada, gesticulou para que ela se sentasse na cadeira de plástico em frente à mesa repleta de papéis. Camila, vamos direto ao ponto. A funcionária nem levantou os olhos dos documentos. Sua situação está insustentável. Sem moradia fixa, sem emprego há 6 meses, sem condições de prover cuidados adequados para Sofia. O nome da filha sendo pronunciado daquela forma clínica fez o estômago de Camila se revirar. Sofia estava com a vizinha há 2 dias. A única pessoa que havia se oferecido para ajudar temporariamente. Eu estou procurando trabalho todos os dias. Tenho algumas entrevistas marcadas para a próxima semana. A mentira saiu naturalmente. Já não havia mais entrevistas, não havia mais esperança no mercado de trabalho para uma mulher de 32 anos sem ensino superior completo e com uma filha pequena. Camila, pare. Tom, a assistente social, finalmente ergueu os olhos e havia algo que parecia cansaço extremo naquele olhar. Já ouvimos essa mesma conversa dezenas de vezes. O Estado não pode mais custear acomodação temporária para você. E certamente não pode permitir que uma criança de 6 anos continue nessa instabilidade. As palavras caíram como um martelo. Camila sabia o que vinha em seguida. Tinha visto acontecer com outras mães naquela mesma sala. Sofia seria colocada em abrigo temporário, depois adoção. E ela ficaria completamente sozinha. Mas temos uma alternativa. Camila piscou surpresa. Ninguém havia mencionado alternativas antes. A funcionária puxou uma pasta diferente, mais fina que as outras. Existe um programa estadual de reintegração social através do trabalho rural. Pessoas em situação de vulnerabilidade são direcionadas para propriedades rurais onde podem trabalhar, aprender novas habilidades e se estabilizar economicamente. E Sofia? Sofia ficará em cuidados temporários do Estado até você demonstrar condições de reassumir a guarda. O programa tem duração mínima de 1 ano. 1 ano. 12 meses sem ver a filha, sem saber se ela estava bem, se estava com medo, se entendia por que a mãe havia sumido. Camila sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas se forçou a manter a compostura. É isso ou Sofia vai para a adoção permanente? A escolha é sua. Não havia escolha real, e ambas sabiam disso. Camila assentiu lentamente, assinando documentos que nem teve tempo de ler direito. Termos como tutela temporária, programa de ressocialização e responsabilidade civil transferida passaram borrados diante de seus olhos úmidos. 3 horas depois, ela estava dentro de um ônibus intermunicipal com destino ao interior, carregando apenas uma mochila velha com algumas roupas e a última foto que tinha com Sofia. O papel amassado mostrava as duas sorrindo numa pracinha, em tempos que pareciam de outra vida. A paisagem mudou gradualmente conforme se afastavam da capital. Prédios cinzentos deram lugar a casas simples, depois a plantações extensas e estradas de terra vermelha. O ônibus balançava tanto nas estradas ruins que Camila começou a sentir enjoo, mas continuou olhando pela janela, tentando não pensar no que a esperava. O motorista gritou, "Propriedade Vale Verde", e apontou para uma descida íngreme à direita. Camila desceu sozinha, observando o ônibus desaparecer numa nuvem de poeira avermelhada. O silêncio que se seguiu era absoluto, quebrado apenas pelo canto distante de alguns pássaros. Uma caminhonete velha, mas bem conservada, se aproximou pela estrada de terra. O homem que desceu do veículo era alto,
moreno, com cerca de 40 anos e expressão séria. Vestia roupas simples de trabalho e tinha as mãos calejadas de quem conhecia trabalho pesado. Camila Santos? A voz era grave, mas não hostil. Sim. Daniel Ferreira, bem-vinda à propriedade Vale Verde. Ele pegou a mochila dela sem cerimônia e a colocou na caçamba da caminhonete. Durante os 15 minutos de viagem até a sede da propriedade, nenhum dos dois falou. Camila observava a paisagem rural, tentando processar a realidade de que aquele lugar seria sua casa pelos próximos meses. A casa principal era simples, mas bem cuidada, pintada de branco com detalhes azuis. Ao redor, havia galinheiros, uma horta organizada e pastos onde algumas vacas pastavam tranquilamente. Era bonito, de uma forma rústica que Camila nunca havia experimentado. Você vai ficar no quarto dos fundos. Daniel apontou para uma pequena construção anexa à casa principal. Tem banheiro próprio, cama, guarda-roupa. Simples, mas limpo. O quarto era exatamente como ele descreveu. Uma cama de solteiro com colcha de retalhos, uma pequena cômoda de madeira, cortinas de tecido florido. Havia até um pequeno vaso com flores silvestres sobre a mesinha de cabeceira. Amanhã começamos às 5 da manhã. Daniel parou na porta, observando-a guardar suas poucas coisas. Café da manhã às 5:30. Trabalho no campo das 6 ao meio-dia. Pausa para almoço. Depois trabalho na horta até às 4. Jantar às 6. Camila assentiu, tentando memorizar a rotina. Uma coisa, Camila. Daniel se virou antes de sair. Sei que você não escolheu estar aqui. Sei que foi trazida contra sua vontade, longe da sua filha. Mas enquanto estiver aqui, será tratada com respeito e dignidade. Em troca, espero dedicação ao trabalho e honestidade. Havia algo no tom dele que a surpreendeu. Não era a atitude fria que ela esperava de alguém que recebia pessoas problemáticas do governo. Era quase gentileza. Quando ele saiu, Camila se sentou na cama e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Olhou pela pequena janela que dava vista para os campos imensos e sentiu o peso esmagador da solidão. Sofia estava a centenas de quilômetros dali, provavelmente perguntando onde a mãe havia ido. Puxou a foto amassada da filha e a beijou suavemente. 1 ano, meu amor. Só 1 ano e vamos estar juntas de novo. A primeira noite na propriedade foi a mais longa da vida de Camila. Deitada naquela cama estranha, ouvindo sons da natureza que nunca havia escutado, ela se perguntou se havia tomado a decisão certa. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava do sorriso de Sofia na fotografia. Ela não sabia ainda, mas Daniel Ferreira guardava segredos que mudariam completamente sua compreensão sobre aquele lugar e sobre o homem que havia concordado em recebê-la quando ninguém mais queria saber de seu destino. O despertador marcava 4:40 quando Camila abriu os olhos na primeira manhã na propriedade. Não havia dormido direito, mas levantou imediatamente. Não podia dar motivos para reclamações logo no primeiro dia. Quando saiu do quarto, encontrou Daniel já acordado na cozinha, preparando café. A casa cheirava a pão caseiro e manteiga fresca. Ele usava uma camisa xadrez simples e calça jeans desbotada. Mas havia algo diferente na postura dele comparado ao dia anterior. Menos formal, mais relaxado. Bom dia! Camila hesitou na porta da cozinha, sem saber se podia entrar. Entre, sente-se. Daniel apontou para a mesa de madeira maciça. Café está quase pronto. Ela se sentou numa das cadeiras, observando os movimentos dele. Tudo na cozinha parecia organizado com precisão militar. Não havia pratos sujos, nem migalhas na mesa. As panelas brilhavam penduradas numa fileira perfeita. Primeira coisa que precisa entender. Daniel colocou uma xícara fumegante na frente dela. Este não é um programa comum de assistência social. Camila ergueu os olhos, surpresa. Ele se sentou do outro lado da mesa, as mãos envolvendo a própria xícara. Há 12 anos eu estava exatamente na sua situação. Sem família, sem dinheiro, sem perspectiva. Fui trazido para esta mesma propriedade através do mesmo programa. A revelação a pegou completamente desprevenida. Daniel não parecia alguém que havia passado por dificuldades. Tinha a confiança de quem sempre soube seu lugar no mundo. O antigo dono desta propriedade, seu Joaquim, me acolheu quando eu tinha 28 anos. Tinha perdido o emprego, casa, tudo.
Daniel tomou um gole do café, os olhos distantes. Ele me ensinou agricultura, administração rural, me deu propósito quando eu achava que não servia para mais nada. Camila permaneceu em silêncio, processando a informação. Quando seu Joaquim faleceu há 5 anos, descobri que ele havia deixado a propriedade para mim. Não para a família, não para ninguém com sangue dele. Para mim. A voz de Daniel carregava a emoção contida. Sabe o que a carta dizia? Ela balançou a cabeça. Dizia que eu deveria continuar ajudando pessoas que o mundo havia descartado, porque, segundo ele, quem passou fome sabe o valor do pão. Daniel se levantou, indo até uma gaveta da qual tirou uma pasta de documentos. Voltou à mesa e a abriu, mostrando papéis oficiais. Desde então, recebo pelo programa governamental uma pessoa por ano. Sempre alguém em situação crítica. Sempre alguém que o sistema considera caso perdido. Ele apontou para uma lista de nomes. Marina esteve aqui em 2019. Saiu com certificado em administração rural. Hoje tem uma pequena propriedade no Paraná. Roberto passou 2 anos aqui. Aprendeu veterinária básica. Agora trabalha numa propriedade grande no Rio Grande do Sul. Camila observava os nomes, tentando entender a dimensão do que ele estava explicando. Lucas ficou 1 ano e meio, saiu especialista em produção orgânica. Carla aprendeu contabilidade rural aqui. Hoje administra a cooperativa de pequenos produtores. Daniel fechou a pasta. Todos saíram daqui com profissão, dinheiro no bolso e dignidade recuperada. E por que me está contando isso? Porque quero que entenda desde o primeiro dia. Você não é fardo, não é caridade, não é problema para ser resolvido. Daniel a encarou diretamente. Você é uma pessoa com potencial que precisa ser descoberto. Depois do café, eles caminharam pelos campos. A propriedade era maior do que Camila havia imaginado. Além das culturas tradicionais, havia estufas com verduras orgânicas, criação de galinhas caipiras e uma pequena agroindústria onde Daniel processava conservas artesanais. Tudo isso começou como projeto de sustentabilidade. Daniel explicava enquanto caminhavam. Seu Joaquim acreditava que a terra podia alimentar quem cuidasse bem dela. Nunca usamos agrotóxicos aqui. Camila tocou as folhas de uma plantação de alface, impressionada com a qualidade. Você vem de onde? Feiras orgânicas em 3 cidades, alguns restaurantes especializados, uma rede pequena de mercados naturais. Daniel sorriu pela primeira vez desde que ela chegara. Faturamento mensal gira em torno de 15 mil reais. O número a surpreendeu. Não esperava que uma propriedade aparentemente simples fosse tão próspera. Mas o melhor de tudo não é o dinheiro. Daniel parou em frente a uma árvore frondosa, onde havia um balanço artesanal. É saber que cada pessoa que passa por aqui leva um pedaço dessa paz. E deixa um pedaço da própria história também. Ele apontou para placas de madeira penduradas na árvore. Cada uma tinha um nome e uma data. Marina 2019, Roberto 2018-2020, Lucas 2020-2021, Carla 2021-2022. Tradição da propriedade. Cada pessoa que completa o programa deixa uma placa como lembrança. Camila imaginou sua própria placa ali e sentiu uma mistura estranha de esperança e medo. Durante os dias seguintes, Daniel começou a ensinar o básico da rotina. Não era apenas trabalho braçal como ela esperava. Ele explicava o porquê de cada atividade, a ciência por trás da agricultura orgânica, os aspectos financeiros da administração rural. Você tem boa memória para números. Daniel observou quando ela calculou rapidamente o custo de produção de uma estufa de tomates. Já trabalhou com contabilidade? Fiz 2 anos de administração antes de engravidar. Camila se surpreendeu falando sobre o passado. Tranquei o curso quando Sofia nasceu. E o pai dela? A pergunta a pegou desprevenida. Daniel nunca havia perguntado sobre sua vida pessoal antes. Desapareceu quando soube da gravidez. Nunca mais vi. Daniel assentiu sem julgamento, continuando a trabalhar na terra. Sabe, Camila, uma das coisas que aprendi aqui é que nossa história não define nosso futuro, define nossa força. Na segunda semana, ele começou a mostrar aspectos mais complexos da administração, como negociar com fornecedores, como calcular margem de lucro, como planejar plantio sazonal. Camila absorvia tudo com facilidade que a surpreendia. Você tem talento natural para isso.
Daniel comentou depois que ela sugeriu uma reorganização do sistema de irrigação que economizaria 30% da água. Já pensou em cursar agronomia? Com que dinheiro? A resposta saiu mais amarga do que ela pretendia. Existem bolsas de estudo, financiamento estudantil. E depois de 1 ano aqui, você vai sair com dinheiro suficiente para começar qualquer curso. Camila parou de trabalhar, olhando-o com ceticismo. Como assim, sair com dinheiro? Daniel sorriu, pegando uma calculadora do bolso. Você recebe salário mínimo mensal pelo programa governamental, mais R$ 500 de bonificação que eu pago do próprio bolso, sem gastos com moradia, alimentação ou transporte. Em 1 ano, você economiza pelo menos R$ 8.000. Os números dançavam na cabeça dela. R$ 8.000 representavam mais dinheiro do que ela havia conseguido juntar em toda a vida. Mas tem uma condição. A expressão de Daniel ficou séria. Você precisa usar esse dinheiro para construir um futuro melhor, não para resolver problemas do passado. E se eu quiser só pegar o dinheiro e ir embora? Pode fazer isso. Mas aí estaria desperdiçando a oportunidade mais importante da sua vida. Naquela noite, Camila ficou acordada pensando na conversa. Pela primeira vez em meses, conseguia visualizar um futuro diferente. Um futuro onde Sofia teria uma mãe com profissão estável, casa própria, segurança. Mas também pensava em Daniel e na forma como ele falava sobre o trabalho, sobre a terra, sobre dar oportunidades para pessoas descartadas. Havia uma paixão genuína naquilo que fazia, como se tivesse encontrado seu propósito real na vida. Ela começava a entender que não havia sido entregue a um proprietário qualquer. Havia sido entregue a alguém que conhecia exatamente sua dor e sabia como transformá-la em força. No final da 3ª semana, Camila estava começando a se acostumar com a rotina quando descobriu algo que mudou completamente sua perspectiva sobre Daniel e sobre o lugar onde estava. Tinha ido até o galpão dos fundos procurar sementes de cenoura quando tropeçou numa caixa mal fechada. Dezenas de cartas se espalharam pelo chão de cimento. Quando se abaixou para recolhê-las, não conseguiu evitar ler algumas das primeiras linhas. Daniel, não sei como agradecer por ter salvado minha vida. Hoje me formei em veterinária e tudo começou naquela propriedade. Minha filha pergunta sempre pelo tio Daniel que ensinou a mamãe a plantar. Eram cartas de pessoas que haviam passado pela propriedade. Dezenas delas. Camila sentou no chão e começou a ler com mais atenção, descobrindo histórias que Daniel nunca havia contado. Marina, que ele mencionara rapidamente, na verdade havia chegado ali viciada em drogas, abandonada pela família. As cartas detalhavam como Daniel havia pago tratamento particular de reabilitação, como havia ficado meses sem dormir direito cuidando dela durante as crises de abstinência. Roberto não era apenas alguém que aprendera veterinária básica. Era um ex-presidiário que ninguém queria contratar. Daniel havia falsificado referências trabalhistas para conseguir que ele tivesse uma segunda chance no mercado. Camila! Ela levantou a cabeça, assustada. Daniel estava parado na porta do galpão, observando as cartas espalhadas ao redor dela. Desculpa, eu tropecei e... Camila começou a juntar as cartas rapidamente, constrangida por ter sido pega bisbilhotando. Deixa. Daniel entrou no galpão e se sentou no chão ao lado dela. Acho que é hora de você saber a verdade completa mesmo. Ele pegou uma das cartas, uma folha amarelada já bem gasta. Esta é da primeira pessoa que recebi aqui. Antônio. Tinha 53 anos. Estava morando na rua há 2 anos depois que a empresa onde trabalhou a vida inteira faliu. Daniel alisou o papel com cuidado. Ele chegou aqui desconfiado de tudo e de todos. Achava que era algum tipo de esquema para explorar trabalho gratuito. Levou 3 meses para aceitar que eu realmente queria ajudar. E o que aconteceu com ele? Hoje é dono de uma pequena loja de produtos rurais em Goiânia. Casou novamente, tem 2 enteados que adora. Daniel sorriu. Me convida para o churrasco de aniversário dele todo ano. Camila observou as outras cartas espalhadas. Por que você nunca me contou essas histórias direito? Porque cada pessoa que chega aqui precisa descobrir suas próprias possibilidades, não ficar comparando com a trajetória de outros. Daniel começou a organizar as cartas em pilhas.
Mas tem uma coisa que preciso te explicar sobre como esse programa realmente funciona. Ele se levantou, indo até um arquivo de metal no canto do galpão. Retirou uma pasta grossa e voltou para onde Camila estava sentada. O governo me repassa R$ 1.200 por mês para cada pessoa que recebo. É para cobrir alimentação, moradia básica, materiais de trabalho. Daniel abriu a pasta, mostrando planilhas detalhadas. Mas eu gasto, em média, R$ 3.500 por mês com cada pessoa. Camila arregalou os olhos. De onde vem a diferença? Do meu bolso. Da renda da propriedade, das economias que fiz ao longo dos anos. Daniel apontou para os números nas planilhas. Curso técnico à distância, consultas médicas quando necessário, roupas adequadas para trabalho, material didático especializado. Tudo isso custa muito mais que os 1.200 do governo. Mas por quê? Por que você faz isso? Daniel fechou a pasta, ficando em silêncio por alguns segundos. Porque sei exatamente como é a sensação de ser descartado pela sociedade. E sei que uma segunda chance de verdade custa mais que R$ 1.200. Camila sentiu algo se mexer no peito. Daniel, eu nunca soube que eu estava gastando meu próprio dinheiro com você? Não era para saber mesmo. Porque não quero gratidão por obrigação. Quero que você se dedique porque acredita no próprio potencial. Naquela tarde, Daniel levou Camila para conhecer uma parte da propriedade que ela nunca havia visto. Era uma pequena casa construída nos fundos da área, completamente equipada com móveis simples mas novos. Esta casa foi construída para Marina. Daniel abriu a porta, mostrando 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Ela precisava de privacidade total durante o tratamento. Mas acabou sendo útil para outras situações também. Que situações? Roberto trouxe a filha de 8 anos para passar as férias aqui. Carla estava grávida quando chegou. Precisou de espaço maior nos últimos meses. Daniel verificou se as janelas estavam bem fechadas. Lucas trouxe a mãe idosa quando ela ficou doente. Ela passou os últimos 3 meses de vida aqui na propriedade. Camila entendeu que não era apenas um programa de trabalho rural. Era um refúgio completo para pessoas que precisavam reconstruir suas vidas longe de pressões externas. E Sofia? A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Daniel parou de mexer na janela, virando-se lentamente para ela. O que tem, Sofia? Eu posso. Ela poderia vir me visitar? Camila, você sabe que o programa não permite visitas familiares no primeiro semestre. É para evitar instabilidade emocional que prejudique o processo de adaptação. Mas depois de 6 meses? Daniel hesitou. Teoricamente, sim. Visitas supervisionadas são permitidas a partir do 7º mês. Supervisionadas por quem? Por mim. Camila sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Faltavam 3 meses e meio para completar 6 meses. Parecia uma eternidade, mas ao menos havia esperança concreta. Daniel, posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Você nunca quis constituir família própria? Casar? Ter filhos? A pergunta o pegou desprevenido. Ele demorou para responder, olhando pela janela da pequena casa. Já fui casado. Há muito tempo. A voz saiu baixa. Minha ex-esposa não conseguia entender por que eu queria gastar dinheiro com estranhos em vez de viajar, comprar carro novo, reformar a casa. E vocês se separaram por causa disso? Nos separamos porque ela achava que minha obsessão em ajudar pessoas estava relacionada com algum trauma não resolvido. Disse que eu estava tentando salvar a mim mesmo através dos outros. Camila ficou em silêncio, processando a revelação. Talvez ela estivesse certa. Daniel sorriu tristemente. Mas mesmo que esteja, não vejo problema nisso. Se salvar outras pessoas me ajuda a dar sentido para minha própria vida. Onde está o mal? Ela tentou te fazer parar. Deu ultimato. Ou eu encerrava o programa e vivia uma vida normal, ou ela ia embora. Daniel trancou a porta da casa. Escolhi continuar ajudando pessoas que realmente precisam. Enquanto voltavam para a casa principal, Camila refletia sobre tudo o que havia descoberto naquele dia. Daniel não era apenas um proprietário bondoso que aceitava pessoas do programa social. Era alguém que havia feito da sua missão de vida ajudar quem a sociedade havia abandonado. Daniel, tem uma coisa que estou curiosa desde que cheguei. Qual? Como você escolhe as pessoas que vão receber aqui? O assistente social disse que você tem direito de recusar candidatos.
Daniel parou de caminhar. Escolho pessoas que ainda têm esperança nos olhos, mesmo depois de tudo que passaram. Pessoas que chegaram ao fundo do poço, mas não perderam completamente a vontade de subir. E como você sabia que eu tinha esperança? Porque quando te entreguei aquela foto da Sofia no primeiro dia, você a beijou antes de guardar. Mães que desistiram não fazem isso. Camila sentiu lágrimas brotarem. Ela nem havia percebido que Daniel vira aquele gesto íntimo. Além disso, você fez uma pergunta que ninguém mais fez no primeiro dia. Que pergunta? Perguntou se podia ajudar a lavar a louça do jantar. Pessoas derrotadas não se preocupam em retribuir gentilezas. Naquela noite, Camila deitou na cama com uma sensação completamente diferente sobre sua situação. Não era mais alguém que havia sido entregue como problema para ser resolvido. Era alguém que havia sido escolhida para ter uma oportunidade real de reconstrução. E pela primeira vez desde que chegara à propriedade, começou a acreditar que talvez pudesse realmente dar a Sofia uma vida melhor quando se reencontrassem. 2 meses haviam passado quando Camila percebeu que algo fundamental havia mudado nela. Acordava naturalmente às 5 da manhã, sem precisar de despertador. Suas mãos, antes macias e sem calos, agora eram firmes e habilidosas para qualquer trabalho rural. Mas a transformação mais profunda estava acontecendo por dentro. Camila, preciso conversar com você. Daniel apareceu na estufa onde ela trabalhava organizando mudas de tomate. Havia algo diferente no tom dele, mais formal que o usual. Aconteceu alguma coisa? Nada ruim. Pelo contrário. Daniel tirou um envelope do bolso da camisa. Chegou uma proposta interessante para você. Camila limpou as mãos no avental antes de pegar o papel. Era uma carta oficial do Instituto Federal de Agricultura da região, oferecendo uma bolsa integral para curso técnico em administração rural à distância. Como eles souberam de mim? Eu enviei seu currículo e um relatório das atividades que você desenvolveu aqui nos últimos 2 meses. Daniel se apoiou na bancada da estufa. O coordenador do curso ficou impressionado com suas ideias para a otimização da produção orgânica. Camila releu a carta 2 vezes, sem acreditar completamente. Daniel, eu não terminei nem o ensino médio direito. Por isso, o curso oferece módulo de nivelamento nos primeiros 6 meses. Você faria as disciplinas básicas à noite, depois do trabalho aqui na propriedade. A oferta parecia boa demais para ser verdade. E se eu não conseguir acompanhar? Vai conseguir. Nos últimos 2 meses você absorveu conceitos que levei anos para aprender. Daniel apontou para as mudas perfeitamente organizadas. Olha como você sistematizou a estufa. Aumentou a produtividade em 40% só mudando a disposição das plantas. Era verdade. Camila havia reorganizado completamente o sistema de plantio, criando corredores mais eficientes e aproveitamento melhor da luz solar. O resultado havia surpreendido até mesmo Daniel. Mas tem uma condição para aceitar a bolsa. Daniel ficou sério. Você precisa se comprometer a concluir o curso inteiro, 18 meses de estudo, mesmo depois que sair daqui da propriedade. Ou e se eu quiser desistir no meio? Aí você vai ter que devolver o dinheiro da bolsa. São quase 12 mil reais. Camila sentiu um frio na barriga. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira. Pensa com calma. Não precisa decidir hoje. Daniel começou a se afastar, mas parou. Ah, e tem uma coisa que esqueci de mencionar. O quê? O curso inclui estágio obrigatório em empresas rurais da região. Se você se destacar, pode conseguir emprego fixo antes mesmo de terminar. Naquela noite, Camila ficou acordada pesando a decisão. Por um lado, era uma oportunidade única de ter formação profissional real. Por outro, significava compromisso de longo prazo com algo que ainda não sabia se realmente queria para sua vida. Na manhã seguinte, encontrou Daniel consertando a cerca do pasto dos fundos. Ele trabalhava concentrado, martelando estacas com movimentos precisos. Daniel, posso fazer uma pergunta sobre sua vida? Claro. Ele não parou de trabalhar. Quando você veio para esta propriedade, tinha certeza de que queria trabalhar com agricultura? Daniel pausou o martelo, olhando para ela. Absolutamente não. Eu odiava a ideia de morar no interior, longe de tudo. E o que mudou? Seu Joaquim me ensinou que trabalho digno não é sobre gostar ou não gostar. É sobre encontrar propósito naquilo que você faz. Daniel voltou a martelar. Quando entendi que cuidar da terra podia alimentar pessoas, sustentar famílias,
criar oportunidades, o trabalho ganhou sentido. Camila absorveu as palavras, enquanto segurava as estacas para ele. E agora? Você se arrepende de ter escolhido esta vida? Nunca. A resposta veio rápida e firme. Construí algo que vai continuar existindo mesmo depois que eu morrer. Cada pessoa que passa por aqui leva conhecimento que vai multiplicar em outros lugares. Durante o almoço, Daniel compartilhou histórias que nunca havia contado antes. Como havia chegado à propriedade revoltado com o mundo, convencido de que a vida era injusta e que ele não merecia uma segunda chance. Seu Joaquim tinha uma paciência infinita comigo. Deixava eu reclamar, xingar, questionar tudo. Daniel sorriu lembrando. Até que um dia ele me levou para visitar uma família que comprava nossos produtos na feira. O que aconteceu? Era uma mãe solteira com 3 filhos pequenos. Ela disse que os legumes orgânicos daqui eram os únicos que ela podia comprar sem medo de estar envenenando as crianças. Daniel fez uma pausa. Naquele momento entendi que meu trabalho tinha impacto real na vida de pessoas reais. Camila pensou em Sofia, lembrando das vezes que comprava produtos mais baratos, mesmo sabendo que não eram de boa qualidade, simplesmente porque era o que cabia no orçamento. Foi aí que você decidiu continuar? Foi aí que parei de trabalhar por obrigação e comecei a trabalhar por convicção. Naquela tarde, Camila tomou uma decisão. Procurou Daniel no escritório onde ele fazia a contabilidade da propriedade. Quero aceitar a bolsa de estudos. Daniel levantou os olhos da planilha, sorrindo. Tem certeza? Absoluta. Quero ter uma profissão de verdade quando Sofia voltar para mim. Ótimo. Vou ligar para o coordenador ainda hoje. Daniel anotou algo numa agenda. As aulas começam na próxima segunda-feira. Uma semana depois, Camila estava sentada em frente ao computador emprestado de Daniel, assistindo sua primeira aula online de Fundamentos da Agricultura. A princípio foi difícil conciliar o trabalho físico durante o dia com o estudo à noite, mas aos poucos encontrou um ritmo. Daniel se revelou um tutor paciente, explicando conceitos que ela não entendia e ajudando com exercícios mais complexos. Ele havia guardado todos os livros do próprio curso técnico e os emprestava conforme ela precisava. Como você consegue ter paciência para ensinar? Camila perguntou numa noite em que travara numa questão de cálculo de produtividade. Porque ensinar é uma forma de multiplicar conhecimento. Cada coisa que você aprende hoje vai ensinar para outras pessoas amanhã. Daniel apontou para a tela do computador. Olha essa fórmula que você está aprendendo. Quantas propriedades rurais pequenas você pode ajudar a melhorar a produção quando dominar isso? A perspectiva de poder ajudar outras pessoas através do conhecimento que estava adquirindo motivava Camila mais que qualquer coisa. 3 semanas depois do início das aulas, Daniel recebeu uma ligação que mudou o rumo das coisas. Camila percebeu pela expressão dele que era algo sério. Era o coordenador do curso. Daniel desligou o telefone com cara preocupada. Algum problema? Não exatamente problema. Oportunidade. Daniel se sentou à mesa da cozinha. Uma das maiores cooperativas agrícolas da região está procurando estagiária para o setor administrativo. Ofereceram vaga para você. Camila sentiu o coração acelerar. Mas eu ainda estou no 2º módulo do curso. Eles sabem disso. Querem alguém que esteja estudando para poder acompanhar o desenvolvimento desde o início. Daniel puxou uma cadeira para ela se sentar. O estágio é remunerado. R$ 1.400 por mês, trabalhando meio período. Era quase o salário completo que ela recebia pelo programa governamental, mas trabalhando apenas 4 horas por dia. Qual é o porém? O estágio começaria em 2 semanas. Você teria que sair daqui antes de completar os 12 meses do programa. Camila sentiu o estômago apertar. Sair antes do prazo significava abrir mão da estabilidade, da segurança, do ambiente acolhedor que havia se tornado sua segunda casa. E se não der certo no estágio? Aí você voltaria para o programa original e completaria os 12 meses aqui. Daniel foi até a geladeira e trouxe 2 copos de suco. Mas Camila, preciso ser honesto com você. Esta é exatamente o tipo de oportunidade que justifica toda a nossa preparação aqui. O que você faria se estivesse no meu lugar? Aceitaria sem hesitar. A resposta veio imediata. Você está preparada, tem conhecimento prático, está desenvolvendo a base teórica, tem disciplina e determinação. É tudo que uma empresa procura. Naquela noite,
Camila ligou para a assistente social responsável por seu caso, pedindo autorização para aceitar o estágio. A resposta foi positiva, desde que mantivesse os estudos em dia e comprovasse renda suficiente para se manter, poderia sair do programa antes do prazo. E Sofia? Camila perguntou, o coração na mão. Com emprego formal e moradia adequada, você pode requerer a guarda dela em 6 meses. Pela primeira vez em quase 1 ano, Camila vislumbrou a possibilidade real de reconstruir sua família. Na véspera da partida para o estágio na cooperativa, Camila encontrou Daniel sentado sozinho na varanda, observando o pôr do sol sobre os campos. Havia algo melancólico na postura dele que ela nunca havia percebido antes. Posso sentar? Daniel acenou com a cabeça, fazendo espaço no banco de madeira ao lado dele. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando as cores do céu mudarem gradualmente. Está nervosa com o estágio? Daniel perguntou finalmente. Um pouco. Mas mais que isso, estou com medo de deixar este lugar. Camila brincou com uma flor que havia colhido no jardim. Nos últimos meses, esta propriedade se tornou mais lar do que qualquer lugar onde já morei. Daniel sorriu, mas foi um sorriso carregado de tristeza. É assim que deve ser. Quando as pessoas saem daqui sentindo que cresceram, que encontraram sua força, significa que o programa funcionou. E você? Como se sente quando as pessoas vão embora? A pergunta pegou Daniel desprevenido. Ele demorou para responder como se estivesse organizando pensamentos que nunca havia verbalizado. Fico feliz e vazio ao mesmo tempo. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Feliz porque sei que estão prontas para uma vida melhor. Vazio porque... porque me acostumo com a companhia. Camila observou o perfil dele contra o céu alaranjado. Daniel, posso falar uma coisa que venho pensando há semanas? Claro. Você salva todo mundo que passa por aqui, mas quem te salva? A pergunta o fez virar o rosto para ela, surpreso. Como assim? Você dedica sua vida inteira a cuidar de pessoas feridas, a dar segundas chances, a reconstruir vidas. Mas e a sua vida? Quando foi a última vez que alguém cuidou de você? Daniel desviou o olhar, visivelmente desconfortável com a direção da conversa. Eu não preciso ser salvo, Camila. Encontrei meu propósito. Tenho uma vida com significado. Ter propósito não é a mesma coisa que ter companhia verdadeira. Camila se virou no banco para encará-lo completamente. Você é um homem bom, gentil, trabalhador. Por que vive sozinho? Já tentei relacionamentos sérios. Não funcionaram. Daniel se levantou, como se quisesse encerrar o assunto. Algumas pessoas não foram feitas para a vida a dois. Ou talvez você nunca tenha encontrado alguém que entendesse realmente quem você é. Daniel parou na beirada da varanda, as mãos apoiadas no corrimão. Camila, você vai embora amanhã para começar uma vida nova. É melhor não complicarmos as coisas. Quem disse que seria complicação? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Camila podia sentir o coração batendo forte no peito, mas não se arrependia de ter falado. Camila, Daniel se virou lentamente. Você é 10 anos mais nova que eu. Está começando a reconstruir sua vida. Vai reencontrar sua filha em breve. Eu sou um proprietário de meia-idade que vive isolado no interior. Você é um homem que me ensinou que segundas chances existem, que me mostrou como encontrar força que eu nem sabia que tinha. Camila se levantou também, aproximando-se dele. Você é alguém que me fez acreditar que eu posso ser mais do que as circunstâncias tentaram me fazer acreditar. Daniel fechou os olhos, como se estivesse lutando uma batalha interna. Camila, eu não posso me apaixonar por alguém que está sob minha responsabilidade. Seria antiético. E se eu não estivesse mais sob sua responsabilidade? Você sempre vai ser especial para mim. Mas isso não significa que devemos... Camila deu um passo à frente, ficando bem perto dele. Daniel, me olha. Quando ele abriu os olhos, ela viu ali algo que havia estado crescendo silenciosamente durante todos aqueles meses. Carinho genuíno, admiração mútua, conexão profunda. O que você sente por mim? Daniel respirou fundo. Sinto que você é a pessoa mais corajosa que já conheci, que tem uma força interior que me inspira todos os dias, que... Isso não é o que perguntei. Ele parou, olhando diretamente nos olhos dela. Sinto que me apaixonei por você sem perceber.
E isso me assusta porque não quero que você pense que tudo o que fiz foi interesseiro. Tudo o que você fez foi por bondade pura. É exatamente isso que me fez me apaixonar por você também. Daniel arregalou os olhos. Camila, durante meses eu me perguntava por que alguém como você dedicaria tanto tempo e energia para pessoas como eu. Até entender que você não vê pessoas como eu. Você vê pessoas, ponto. Cada uma com sua história, suas possibilidades, seus sonhos. Daniel balançou a cabeça. Mas Camila, pensa bem no que está dizendo. Você vai morar na cidade, trabalhar numa empresa, reconstruir sua vida com Sofia. Eu vou continuar aqui, cuidando de outras pessoas que chegarem. E quem disse que essas duas coisas são incompatíveis? Como assim? Camila sorriu, pegando as mãos dele. E se eu não for apenas mais uma pessoa que passou pela sua vida? E se eu for alguém que quer construir algo junto com você? Camila, você tem sonhos, planos, uma filha para criar. Exato. E quero que Sofia cresça conhecendo o homem que salvou a vida da mãe dela. Quero que ela veja como é um relacionamento baseado em respeito, companheirismo, propósito comum. A Daniel ficou em silêncio por um longo momento processando as palavras dela. Você realmente pensou nisso tudo? Penso nisso há semanas. Acordo todos os dias feliz por estar aqui, feliz por trabalhar ao seu lado, feliz por aprender com você. Camila apertou as mãos dele. E quando penso em ir embora, a única coisa que me deixa triste é a ideia de não te ver mais todos os dias. Mas e se não der certo entre nós? E se você descobrir que romantizar nosso relacionamento foi um engano? E se der certo? E se descobrirmos que podemos construir algo lindo juntos? Camila sorriu. Daniel, você ensinou que vale a pena arriscar quando existe amor verdadeiro envolvido. Daniel a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto no cabelo dela. Camila, eu te amo. Amo sua determinação, sua força, seu coração generoso, mas tenho medo de não ser o que você precisa. Você é exatamente o que eu preciso. Alguém que me vê pelo que posso ser, não pelo que já fui. Camila se afastou ligeiramente para olhar nos olhos dele. E eu posso ser o que você precisa também. Alguém que entende sua missão de vida e quer fazer parte dela. Como? O estágio na cooperativa é apenas o começo. Quando terminar o curso técnico, posso trabalhar aqui mesmo, ajudando a profissionalizar ainda mais o programa. Podemos receber mais pessoas, ajudar mais famílias. Daniel a olhou com admiração renovada. Você pensou em tudo isso? Pensei em nós, em Sofia crescendo num lugar onde amor e propósito andam juntos. Em construir uma família que não seja apenas nossa, mas que abrace outras pessoas que precisam de segundas chances. Naquele momento, Daniel finalmente cedeu à emoção que vinha reprimindo há meses. Ele beijou Camila suavemente, um beijo cheio de promessa e esperança. E se realmente funcionar? Ele sussurrou contra os lábios dela. Vai funcionar. Camila sorriu, aninhando-se no abraço dele, porque é amor que nasceu da compreensão, do respeito, do desejo de construir algo maior que nós mesmos. Eles ficaram abraçados na varanda, enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu, sabendo que no dia seguinte Camila partiria para o estágio, mas também sabendo que não seria uma despedida. Seria o começo de uma nova fase da vida de ambos. Uma fase onde amor e missão caminhariam juntos, onde Sofia teria uma família completa, e onde a propriedade Vale Verde se tornaria ainda mais especial por abrigar não apenas pessoas em reconstrução, mas um amor verdadeiro que nasceu do desejo mútuo de fazer a diferença no mundo. 3 semanas após o início do estágio na cooperativa, Camila estava se adaptando melhor do que esperava ao trabalho administrativo quando recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era da assistente social responsável por Sofia. Camila, temos uma situação delicada. A voz da funcionária soava tensa. A família que estava cuidando de Sofia temporariamente quer adotá-la definitivamente. Camila sentiu o mundo girar. Mas isso é impossível. Eu estou trabalhando, estudando, me reorganizando para buscá-la. Eu sei. Mas eles entraram com pedido judicial alegando abandono material. Dizem que Sofia está há quase 5 meses sem contato com a mãe biológica. Sem contato porque o programa não permitia. Isso é injusto. Camila, acalme-se. Você tem direito à defesa,
mas precisa de advogado e vai ter que provar em tribunal que tem condições de reassumir a guarda. Quando desligou o telefone, Camila estava tremendo. Correu para o banheiro da cooperativa e chorou até não ter mais lágrimas. Depois ligou para Daniel. Preciso de você. Foi tudo que conseguiu dizer entre soluços. Daniel apareceu na cooperativa 40 minutos depois, interrompendo uma reunião importante para buscar Camila. No carro, ela contou tudo o que havia acontecido. Vamos resolver isso. Daniel segurava firme a mão dela enquanto dirigia. Conheço um advogado especialista em direito de família. Ele vai nos ajudar. Daniel, e se eu perder Sofia para sempre? E se o juiz decidir que eles podem oferecer uma vida melhor para ela? Isso não vai acontecer. Você é mãe dela, está trabalhando, estudando, construindo um futuro sólido. Mas 3 dias depois, durante a consulta com o advogado, descobriram que a situação era mais complicada do que imaginavam. O problema é que a família interessada na adoção tem recursos consideráveis. Mas Dr. Carlos explicou enquanto analisava os documentos. Ela é médica, ele é engenheiro, tem casa própria, carro, condições financeiras estáveis há anos. E eu? Não conto o fato de ser mãe biológica? Conta, mas o juiz vai avaliar o melhor interesse da criança. E, infelizmente, 5 meses sem contato pode ser interpretado como abandono, mesmo que involuntário. Camila se sentiu destroçada. Então não tenho chance? Tem. Mas precisa demonstrar que pode oferecer estabilidade igual ou superior. O advogado se inclinou na mesa. Precisa de moradia adequada, renda comprovada, ambiente familiar estruturado. Camila olhou para Daniel, que havia permanecido em silêncio até então. Quanto tempo temos? Daniel perguntou. A audiência está marcada para 15 dias. É pouco tempo, mas possível. Naquela noite, na propriedade, Daniel fez uma proposta que deixou Camila sem palavras. Case comigo. Daniel não precisa fazer isso por pena. Não é pena. Daniel segurou as mãos dela. É amor. E a estratégia também. Casados, podemos demonstrar família estruturada, propriedade rural próspera, ambiente saudável para a criança. Mas será casamento de verdade ou só para impressionar o juiz? Será o casamento mais verdadeiro que já existiu. Daniel a puxou para perto. Camila, eu ia te pedir de qualquer forma. A situação com Sofia apenas acelerou os planos. E se depois que recuperarmos Sofia, você descobrir que não quer mais essa responsabilidade? Daniel a beijou suavemente. Quero você. Quero Sofia. Quero nossa família. Para sempre. Eles se casaram no cartório 1 semana antes da audiência. Cerimônia simples, apenas com 2 testemunhas, mas carregada de significado. Camila usava um vestido azul simples que Daniel havia comprado especialmente para a ocasião. Agora somos família oficialmente. Daniel sussurrou no ouvido dela após assinarem os papéis. Família de verdade. Camila sorriu, sentindo-se mais forte que nunca. Mas no dia da audiência, descobriram que a família interessada na adoção havia contratado um dos advogados mais conceituados da cidade. A estratégia deles era atacar diretamente o caráter de Camila. Meritíssimo, a requerente abandonou a criança para participar de programa social duvidoso. O advogado da outra parte falava com convicção. Depois, convenientemente, contraiu matrimônio às pressas quando soube da disputa judicial. Camila sentiu o sangue ferver, mas Dr. Carlos a acalmou com um gesto. Além disso, a criança está perfeitamente adaptada com a família substituta há 5 meses. Retirá-la agora seria trauma psicológico desnecessário. Quando chegou a vez da defesa, Dr. Carlos apresentou documentação completa da transformação de Camila. Meritíssimo, minha cliente não abandonou a filha. Participou de programa governamental oficial de reintegração social, saindo dele com emprego formal e qualificação profissional. Ele mostrou certificados e contratos. O casamento não foi conveniência, mas união com um homem idôneo que oferece ambiente rural saudável e próspero. Daniel foi chamado para depor e impressionou o juiz com a seriedade do projeto social da propriedade. Senhor Ferreira, por que decidiu se casar com a requerente? Porque me apaixonei por uma mulher corajosa que lutou contra todas as adversidades para reconstruir sua vida. Daniel falou olhando diretamente para Camila. Porque quero oferecer para ela e para Sofia uma família baseada em amor e valores sólidos.
E está preparado para assumir responsabilidade de criação de criança que não é seu filho biológico? Estou preparado para amar Sofia como minha própria filha. Desde que conheci Camila, Sofia faz parte dos meus planos de futuro. Mas o momento mais emocionante foi quando trouxeram Sofia para depor. A menina de 6 anos entrou tímida na sala, mas quando viu Camila, correu para os braços dela. Mamãe, você sumiu! Camila abraçou a filha com força, chorando de emoção. Mamãe estava trabalhando longe, meu amor, mas agora estou aqui. O juiz observou a interação entre mãe e filha com atenção. Era evidente o vínculo genuíno entre elas. Sofia, você se lembra da mamãe? O juiz perguntou gentilmente. Claro, mamãe canta música de ninar linda e faz panqueca no domingo. Sofia olhou para Daniel com curiosidade. Quem é ele? Este é Daniel, meu amor. Ele é nossa família agora. Sofia observou Daniel por alguns segundos antes de se aproximar dele. Você gosta da minha mamãe? Gosto muito. E quero muito conhecer você melhor. Você tem propriedade com bichos? Daniel sorriu. Tenho. Tem galinha, vaca, um cachorro chamado Bolinha. Posso ver? Pode. Se o juiz deixar, você vai morar com a gente na propriedade. O juiz chamou um recesso para deliberar. Durante os 20 minutos de espera, Camila não conseguia parar de abraçar Sofia, com medo de que fosse a última vez. Quando o juiz retornou, todos seguraram a respiração. Após analisar cuidadosamente todos os aspectos do caso, considerando o melhor interesse da menor, decido pela restituição da guarda à mãe biológica. Camila quase desmaiou de alívio. Daniel segurou tanto ela quanto Sofia num abraço emocionado. A requerente demonstrou capacidade de superação admirável, constituiu família estruturada e oferece ambiente adequado para desenvolvimento da criança. O juiz continuou. O vínculo entre mãe e filha é evidente e deve ser preservado. 3 horas depois, os 3 estavam na caminhonete voltando para a propriedade. Sofia tagarelava animada no banco de trás, fazendo 1000 perguntas sobre os animais que ia conhecer. Mamãe, agora você não vai mais sumir? Nunca mais, meu amor. A mamãe está em casa para sempre. E o Daniel vai ser meu pai? Camila olhou para Daniel, que sorriu e acenou positivamente. Se você quiser, Sofia. Não precisa me chamar de pai se não quiser. Mas posso cuidar de você como um pai cuidaria. E... posso experimentar te chamar de papai Daniel? Pode. A voz de Daniel saiu embargada de emoção. Quando chegaram à propriedade, Sofia correu para conhecer cada cantinho do lugar. Sua risada ecoava pelos campos, preenchendo um vazio que Camila nem sabia que existia. Conseguimos. Daniel abraçou Camila por trás enquanto observavam Sofia brincando com Bolinha. Conseguimos. Camila se aninhou no abraço dele. Somos uma família de verdade agora. 2 anos depois da chegada de Sofia à propriedade, Camila acordou com o barulho de risadas vindas da cozinha. Era sábado de manhã, e ela sabia exatamente o que encontraria. Daniel ensinando Sofia a fazer panquecas, as 2 pessoas mais importantes da sua vida cobertas de farinha da cabeça aos pés. Papai Daniel, a massa está grudando! Sofia ria enquanto tentava virar uma panqueca que havia se transformado numa pasta informe na frigideira. É assim mesmo no começo, princesa. Sua mãe também queimou as primeiras quando estava aprendendo. Camila sorriu ao ouvir a conversa. Sofia havia começado a chamar Daniel de Papai Daniel naturalmente, sem pressão, simplesmente porque era assim que se sentia sobre ele. E Daniel se tornou o pai mais dedicado que qualquer criança poderia sonhar. Bom dia, família! Camila entrou na cozinha, beijando primeiro Sofia e depois Daniel. Mamãe, estou fazendo café da manhã para você. Sofia estava radiante, usando um avental pequeno que Daniel havia mandado fazer especialmente para ela. Está cheirando delicioso. A vida na propriedade havia se transformado completamente com a chegada de Sofia. A casa, antes silenciosa e organizada com precisão militar, agora ecoava com conversas, brincadeiras e toda a alegria caótica que uma criança de 8 anos traz para qualquer ambiente. Durante o café da manhã, Daniel anunciou uma novidade que aguardava há semanas. Tenho uma surpresa para vocês 2. Ele tirou um envelope do bolso da camisa. Chegou ontem pelo correio. Camila abriu o envelope e encontrou uma carta oficial da Secretaria de Agricultura do Estado. Daniel, isso é...
Ela olhou para ele com os olhos arregalados. O que é, mamãe? Sofia perguntou, curiosa. Papai Daniel recebeu um prêmio muito importante. Camila releu a carta para ter certeza. A propriedade foi escolhida como projeto social rural do ano. E o que isso significa? Sofia subiu no colo de Daniel. Significa que o trabalho que fazemos aqui, ajudando pessoas que precisam de uma segunda chance, está sendo reconhecido pelo governo. Daniel explicou para Sofia. E significa também que vamos receber dinheiro para expandir o projeto. A premiação vinha acompanhada de um financiamento de R$50 mil para ampliar o programa social da propriedade. Era o reconhecimento oficial de algo que Daniel vinha construindo há mais de uma década. E tem mais uma coisa. Daniel sorriu misteriosamente. A cerimônia de entrega do prêmio vai ser na capital, e vocês duas vão comigo. Sofia bateu palmas, animada com a perspectiva da viagem. Para ela, que havia passado os últimos 2 anos conhecendo apenas a vida rural, a cidade grande parecia uma aventura extraordinária. 2 semanas depois, os 3 estavam no auditório da Secretaria de Agricultura. Camila vestindo um conjunto azul marinho elegante que havia comprado especialmente para a ocasião, Sofia com um vestido florido e Daniel de terno escuro. Quando chamaram o nome de Daniel para receber o prêmio, Camila sentiu uma onda de orgulho que quase a fez chorar. Aquele homem, que havia dedicado a vida inteira a ajudar pessoas esquecidas pela sociedade, finalmente estava recebendo o reconhecimento que merecia. Este prêmio não é meu. Daniel falou no microfone segurando a placa de homenagem. É de cada pessoa que passou pela propriedade Vale Verde e provou que todo mundo merece uma segunda chance. É de seu Joaquim, que me ensinou que a verdadeira riqueza está em multiplicar oportunidades. Ele fez uma pausa, procurando Camila e Sofia na plateia. E é da minha esposa Camila que chegou até nós como participante do programa e hoje é minha sócia em todos os projetos da propriedade. Ela prova todos os dias que não existe situação da qual não se possa sair com determinação e apoio adequado. Camila sentiu lágrimas de emoção escorrerem pelo rosto. Nos últimos 2 anos, ela se tornou muito mais que esposa de Daniel. Havia terminado o curso técnico em administração rural com notas máximas, assumido a coordenação administrativa de todos os projetos da propriedade e implementado melhorias que aumentaram a produtividade em mais de 70%. Após a cerimônia, foram abordados por um jornalista de uma revista especializada em agronegócios. Senhor Daniel, a propriedade Vale Verde tem se tornado referência nacional em inclusão social rural. Qual o segredo do sucesso? Não tem segredo. Tem amor genuíno pelas pessoas e crença verdadeira de que todo mundo pode crescer quando tem oportunidade real. Daniel respondeu. E tem uma equipe comprometida que entende a missão. E a senhora, Camila? Como é trabalhar num projeto que ela mesma foi beneficiária? É realizador além do que posso expressar. Camila respondeu, segurando a mão de Sofia. Todos os dias vejo pessoas chegando aqui perdidas, sem esperança, e saindo daqui com profissão, dignidade, futuro. É mágico participar dessa transformação. Vocês têm planos de expansão? Sim. Daniel olhou para Camila que assentiu. Com o financiamento do prêmio, vamos construir mais 2 casas para famílias completas, porque descobrimos que quando toda a família participa do processo de reconstrução, os resultados são ainda melhores. 3 meses depois, a obra das novas casas estava quase concluída quando chegou à propriedade a primeira família completa. Roberta, mãe solteira de 2 filhos, que havia perdido o emprego e a casa após uma doença grave. Sofia, você pode mostrar o quarto das crianças para o Miguel e a Ana? Camila pediu para a filha, que se tornara uma pequena anfitriã orgulhosa da propriedade. Claro, venham, vocês vão adorar morar aqui. Tem galinha que bota ovo todo dia e Bolinha que é o cachorro mais carinhoso do mundo. Observando Sofia guiar as crianças novas, Camila refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. De mulher desesperada que foi entregue a um proprietário desconhecido, ela se tornara coordenadora de um projeto social reconhecido nacionalmente. De criança separada da mãe pelo sistema, Sofia se tornara uma menina confiante que crescia num ambiente de amor e propósito. No que está pensando? Daniel apareceu ao lado dela, observando as crianças brincarem no quintal. Em como é surpreendente o caminho que a vida toma às vezes. Camila se aninhou no abraço dele. Há 3 anos, achei que tinha perdido tudo.
Hoje tenho mais do que sonhei ter. Aí não acabou ainda. Daniel sorriu, tirando um papel do bolso. Chegou hoje uma proposta da Universidade Federal. Eles querem que você coordene um programa de extensão universitária baseado no modelo da nossa propriedade. Camila pegou o documento, lendo rapidamente. Era uma oferta para criar uma rede de propriedades sociais em todo o estado, usando a propriedade Vale Verde como modelo. Daniel, isso é gigantesco. Seria muito mais responsabilidade do que temos hoje. E você está preparada para assumir. Nos últimos 2 anos, você provou que tem capacidade de liderança, visão estratégica e principalmente coração para esse trabalho. E Sofia? Ela teria que se adaptar a uma rotina mais corrida, viagens ocasionais para outras cidades. Sofia vai se orgulhar de saber que a mãe está ajudando a criar esperança para centenas de famílias. Daniel beijou a testa dela. Além disso, ela já deixou claro que quer estudar veterinária para cuidar dos animais da propriedade quando crescer. Era verdade. Sofia havia desenvolvido uma paixão por animais que rivalizava apenas com sua adoração por matemática. Ela falava com naturalidade sobre ser veterinária da propriedade, quando fosse adulta. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Camila e Daniel sentaram na varanda onde haviam conversado pela primeira vez sobre sentimentos mútuos. A lua cheia iluminava os campos que agora abrigavam 3 famílias em processo de reconstrução. Daniel, posso confessar uma coisa? Sempre. Quando fui trazida para cá pela primeira vez, odiei cada minuto do trajeto. Senti como se estivesse sendo punida, descartada, abandonada. E agora? Agora entendo que não fui entregue a você. Fui entregue para o meu destino. Camila sorriu, observando as luzes acesas na casa onde Roberta e os filhos estavam se adaptando à nova vida. Fui entregue para descobrir quem eu realmente poderia ser. E quem você é? Sou uma mulher que encontrou sua missão de vida. Sou mãe de uma menina extraordinária. Sou esposa de um homem que me ensinou que amor verdadeiro é construir algo maior que nós mesmos. Camila se virou para ele. Sou alguém que quer passar o resto da vida multiplicando esperança. Daniel a beijou suavemente. Um beijo que carregava 3 anos de companheirismo, luta conjunta e amor que havia crescido através de propósito compartilhado. Então, aceita a proposta da universidade? Aceito. Vamos construir uma rede de propriedades que vai mudar a vida de milhares de pessoas. E Sofia? Sofia vai crescer sabendo que faz parte de algo especial. Que sua família não apenas se ama, mas ama o mundo ao redor também. 6 meses depois, Camila estava no palco do maior congresso de desenvolvimento social do país, apresentando o projeto que se tornara modelo nacional. Na plateia, Daniel segurava Sofia no colo, as 2 pessoas que haviam tornado possível sua transformação completa. O programa Propriedades de Esperança já beneficiou diretamente 143 pessoas em 12 propriedades rurais. Camila falava com a confiança de quem sabia exatamente o impacto de cada número que citava. Mas o mais importante não são os números, são as histórias. São as famílias reunidas, os sonhos recuperados, as vidas que provam todos os dias que ninguém é caso perdido quando recebe oportunidade verdadeira. Quando terminou a apresentação e desceu do palco, Sofia correu para abraçá-la. Mamãe, você é famosa. Não, meu amor. Sou apenas alguém que aprendeu que nossa história não termina onde achamos que vai terminar. Às vezes, onde pensamos que é o fim, é na verdade onde a vida de verdade começa. Daniel se aproximou, envolvendo as 2 num abraço. Pronta para a próxima aventura? Com vocês 2 ao meu lado? Sempre. E assim, a mulher que um dia foi entregue a um proprietário misterioso se tornara a coordenadora do maior programa de inclusão social rural do país. Sofia crescia forte e feliz numa família que entendia que amor verdadeiro se multiplica quando é usado para servir aos outros. E Daniel havia encontrado não apenas uma companheira de vida, mas uma parceira de missão que transformara seu sonho individual numa realidade que tocava centenas de vidas. A propriedade Vale Verde continuava recebendo pessoas que o mundo havia descartado. Mas agora era apenas o começo de uma rede que provava, todos os dias, que segundas chances podem se transformar em milagres quando oferecidas com amor genuíno.
Esta história nos ensina que toda pessoa merece uma segunda chance na vida. Camila estava perdida e desesperada, mas encontrou em Daniel alguém que acreditou no seu potencial quando ninguém mais acreditava. A fazenda não era apenas um lugar de trabalho, mas um lar onde pessoas esquecidas pela sociedade podiam recomeçar com dignidade. O mais bonito é ver como o amor verdadeiro pode nascer das situações mais difíceis e como uma família pode se formar, mesmo quando tudo parece perdido. A história prova que com bondade, paciência e oportunidades reais, qualquer pessoa pode se transformar e construir uma vida melhor.